Sete erros históricos do filme Encouraçado Potemkin. Quem não ouviu falar sobre o levante no encouraçado da frota do Mar Negro, Príncipe Potemkin Tavritesky? Quem não se lembra do famoso filme de Sergei Eisenstein, que se tornou não só um clássico do cinema mundial, mas também o hino de todas as revoluções do mundo? Não é por acaso que a própria revolta no encouraçado Potemkin muitas vezes se confunde com a arte, pois não há testemunha viva. Agora veremos 7 erros históricos do filme. Primeiro erro: o nome do encouraçado estava errado. Na verdade, o encouraçado se chamava Príncipe Potemkin Tavritesky, em homenagem ao príncipe Grigori Alexandrovich Potemkin de Tauride. Ele liderou a anexação na região de Tauride e da Crimeia à Rússia e fundou várias cidades. Mas o equívoco que tornou o navio mundialmente conhecido como Potemkin foi um erro de grafia do cartaz, em que o trema foi esquecido e a grafia Potemkin se tornou Potemkin. Segundo erro: que a revolta foi por causa da carne estragada. Esse não foi o motivo, pois após a revolta, os marinheiros comeram a carne sem reclamar. Além disso, a revolta já estava definida muito antes de zarparem. Por incrível que pareça, o capitão Galikov sabia da revolta antes do lançamento do navio ao mar, pois ele recebeu uma carta anônima advertindo que o esquadrão estava planejando um motim em alto mar, e em seguida citou os nomes dos rebeldes. Mas Galikov não informou o comando da frota. Essa arrogância excessiva e o constrangimento de lavar roupa suja em público foi o seu erro fatal. 2 semanas antes dos acontecimentos fatídicos, o aspirante V. Bakentin recebeu uma mensagem anônima em uma pilha de folhetos sobre o motim. Um dia antes disso, ocorreram 2 eventos perturbadores. Sob vários pretextos, 50 marinheiros pediram aos comandantes para servir fora do navio de guerra. Eles provavelmente sabiam sobre a preparação do levante e não queriam participar. Em segundo lugar, alguns deles avisaram ao comandante, por meio de cartas anônimas, sobre o motim planejado, e citou o nome dos líderes. No entanto, o comandante do navio, de alguma forma, deixou ambos os incidentes sem a devida atenção. Terceiro erro: a lona para fuzilamento. O próprio Eisenstein se gabava de como ele criou o truque da lona. Lembro-me, disse ele, o quão desesperadamente o consultor especialista em assuntos navais, um ex-oficial da Marinha, segurou a cabeça quando eu mostrei a cena da lona cobrindo os marinheiros, com a ameaça de levar um tiro. Ele gritou. Ele nunca fez isso. É muito provável que o episódio da lona tenha saído de uma falha na leitura dos inquéritos. Os rebeldes, Lebedev, realmente afirma
que o oficial superior deu a ordem para trazer uma lona, e os marinheiros tomaram isso como um sinal para a revolta. Mas, na verdade, de acordo com a Carta dos Navios no início do século XX, a Marinha Russa, no verão, distribuía as refeições para a equipe no andar superior. Os marinheiros comiam sobre uma toalha para não estragar o piso branco. Quarto erro: não houve ordem de fuzilamento. Não consta em nenhum documento, inclusive, não há nenhuma menção disso no tribunal. Quanto às regras existentes na Marinha, 30 pessoas só poderiam ser fuziladas diante de uma decisão judicial. Além disso, nota-se desde a época de Pedro o Grande, no século XVI, nunca um marinheiro foi fuzilado. Quinto erro: a revolta no encouraçado Potemkin foi conduzida por marinheiros. Analisando os líderes da rebelião individualmente, deve-se notar que estes eram, em sua maioria, oficiais não comissionados do serviço militar. Em linguagem moderna, Matyushenko e Denichenko eram oficiais não comissionados, tinham um nível similar a um sargento. E o grupo que tomou o navio era composto de veteranos, contramestres e suboficiais, ou seja, foi um pequeno grupo de pessoas que deram início ao motim. De acordo com as lembranças de testemunhas oculares, apenas cerca de 30 pessoas eram capangas de Matyushenko. Na verdade, os participantes autênticos da rebelião eram apenas 1/3 do número de tripulantes. Isso foi possível porque a tripulação estava em sua maioria desarmada, pois em uma batalha naval do século XX, um revólver não faria a menor diferença, dado que nos confrontos marítimos apenas canhões são utilizados. Não há um combate direto corpo a corpo, como nos filmes de piratas. Também não seria adequado andar em escadas estreitas e em um chão escorregadio armado, visto que, desse modo, um mero escorregão poderia ser fatal. Por isso, a equipe do encouraçado foi pega despreparada pelos capangas armados de Matyushenko. Sexto erro: de que havia milhares de pessoas no funeral de Vakulensurka. A origem desta lenda procede do jornal de esquerda Proletariado, que afirma que o caixão foi acompanhado por milhares de pessoas. Na realidade, o funeral não causou comoção social. Havia apenas 15 pessoas. Sétimo erro: o de que, durante a rebelião de Odessa, os cossacos atacaram uma mãe com seu carrinho de bebê. Segundo o Guia de Evento Histórico da União Soviética de 1928, e em estudos norte-americanos sobre a rebelião, na verdade, a rebelião não ocorreu durante o dia, mas à noite. Também não ocorreram no local indicado pelo filme, mas muito longe nas ruas dos subúrbios e no porto. Eisenstein viu o episódio da escadaria como uma síntese de todos os eventos de 1905 e tinha como propósito instigar o ódio ao governo czarista por meio da comoção do público. Quem não teria dó de uma inofensiva mãe com seu bebezinho? Mas, de fato, é muito difícil imaginar uma mãe louca empurrando o seu carrinho de bebê em plena madrugada no meio do porto, entre saques,
brigas de bêbados e esfaqueamentos. É claro que, em hipótese alguma, tenho a intenção de criticar pejorativamente esse filme, uma vez que é incontestável a qualidade, originalidade e genialidade desse trabalho. Evidentemente, em momento algum o roteirista e diretor do filme, Sergei Eisenstein, cometeu qualquer erro em sua produção, visto que um filme não tem o menor compromisso com a verdade e tem como única função o entretenimento. Para alcançar esse fim, seus roteiristas podem se utilizar de monstros, alienígenas, zumbis, vampiros, elfos, fadas e todo o potencial criativo que uma obra de ficção pode fornecer. Por isso o erro não está no filme, mas nos historiadores que usaram este como fonte histórica. Lembrando de que todas as informações desse vídeo foram tiradas do nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito, João Paulo FW. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.